Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e tô aqui para falar de canais literários que eu gosto e que eu acompanho e que eu quero indicar para vocês e que também é o momento de vocês me indicarem conteúdos literários aí, canais que falem de literatura aqui no YouTube ou no Instagram, mas enfim, que a gente possa fazer essa troca aí em relação a canais parecidos que a gente curta aí. Eu separei da seguinte forma, vou falar de 3 canais maiores, vou falar de 3 canais menores, mas de qualquer maneira são 6 canais aí que eu gosto, que eu admiro muito o trabalho das pessoas que fazem e que eu tentei pegar aí pessoas e canais com estilo razoavelmente diferentes aí. Primeiro, acho que essa é a única que eu vou falar que é a minha preferida, o resto acho que não tem muita diferença assim do quanto eu goste quando são os outros 5, mas essa sem dúvida é a minha preferida, que é a Mel Ferraz do Literaturice. Eu gosto muito do trabalho dela, mas por uma razão muito específica. Como ela estuda literatura academicamente, acho que ela está no mestrado e tudo mais, como ela estuda literatura e como ela fala muito de teoria e ela tem um conhecimento teórico de literatura, eu gosto muito do modo como elas fazem as resenhas, eu gosto muito do modo como elas fazem as discussões, justamente porque a gente vai percebendo todo um arcabouço de domínio em relação aos temas que ela vai trazendo para o canal, para um nível de conhecimento de teoria literária, de crítica literária mesmo, que não necessariamente a pessoa que faz conteúdo sobre literatura tem que ter, mas que necessariamente faz com que eu goste mais do canal dela justamente por causa disso, assim, às vezes ela vai usando conceitos, ela usa alguns preceitos teóricos e algumas questões que faz com que o canal dela seja muito bom para mim, assim. O que eu também gosto é que por mais que ela tenha todo esse domínio e tenha todo esse conhecimento relacionado à literatura, no nível de teoria, crítica, a gente consegue perceber que ela também faz isso de uma forma muito didática, o que é muito difícil. Você pegar um livro, falar daquele livro em diferentes níveis e conseguir transmitir isso para um leitor que às vezes não está habituado com aquilo, é um trabalho muito difícil e que faz com que o conteúdo dela seja o mais maravilhoso para mim. Segundo canal que eu vou indicar e que eu gosto muito, muito, muito mesmo é o do Yuri, o Livrada. E eu gosto muito do Livrada porque eu gosto muito do conteúdo, eu gosto dos livros que o Yuri discute, mas tem uma coisa muito particular no Yuri que faz com que eu goste muito das resenhas dele, que é o fato de que ele tem um humor muito peculiar, assim, sabe essa pessoa que conta piada meio que séria, assim, aí você demora alguns segundos para processar se essa pessoa tá fazendo piada, se essa pessoa tá falando sério. Acho que o modo como ele fala de literatura, no sentido de conhecer muito sobre literatura, ter muito domínio sobre literatura, mas ao mesmo tempo fazer isso com um humor bastante ácido, às vezes, com um humor muito peculiar, acho que deixa o canal dele incrível, assim, é um dos que eu mais gosto, assim, por essa razão, assim. Tem um vídeo especificamente que eu dou muita risada, que é um vídeo que ele tá fazendo sobre, que é um vídeo que ele faz sobre como ler mais, sobre dicas de produtividade, como ler mais, e que na verdade tem qualquer dica menos dicas de produtividade eficaz, ou pelo menos não são eficazes, como a gente vê comumente aí do pessoal dando dica para você ler mais e que na verdade tem pouquíssima ou quase nenhuma eficiência. Terceiro canal grande que eu gosto também, que eu acompanho muito, é o Ler Antes de Morrer. E a Isabela Lubrano, ela tem uma particularidade muito legal em relação ao modo como ela constrói os vídeos. Então, a Isabela, acho que ela é do jornalismo e o fato dela conseguir transformar e trazer todo um trabalho audiovisual para os vídeos deixa muito interessante, assim. Então, ela faz um trabalho muito bem feito e acho que a particularidade que eu gosto no canal dela é o fato de que ela consegue inserir outros elementos audiovisuais para os vídeos e vai ficando muito interessante, porque fica um vídeo muito bem feito, mas pouquíssimo monótono, assim. Então, às vezes, quando a gente fala de literatura, a gente gosta de falar muito, né? Todo mundo que fala de literatura acho que tem a tendência a falar muito às vezes, e aí às vezes isso fica talvez meio cansativo para quem não tá tão acostumado, mas no caso da Isabel Lubrano, ela faz isso de uma forma que ela vai trazendo recursos, ela vai trazendo elementos estéticos, ela traz imagens, ela traz videozinhos, ela faz isso de uma maneira que o vídeo dela fica sempre muito gostosinho de assistir, porque isso deixa os vídeos dela muito particulares, assim, com uma qualidade muito particular, muito o diferencial do canal dela. Quarto canal que eu queria indicar é a Literatami, não sei se vocês conhecem, quem conhecer já deixa aqui no comentário. A Literatami, ela tem uma característica no canal dela que é falar de literatura para além dos livros, então
Tem uma série de discussão em relação ao projeto editorial, tem uma série de discussão que é falando sobre escritores, tem muitas entrevistas. Então o fato de que ela consegue falar de literatura ocupando outros espaços ou outros discursos, para além de falar do livro, sabe? Acho que deixa o canal dela muito interessante, porque a gente vai conseguindo conhecer, a gente vai conseguindo perceber, para além somente da discussão dela em relação ao livro, para além de resenhas, para além de discussão sobre os textos e sobre os temas, assim. Acho que tem outros aspectos que eu gosto muito também, que é o fato dela ter um carinho e uma atenção toda especial para escritores latino-americanos e para a escrita das mulheres. Então são aspectos do canal dela que deixam todo o conteúdo dela muito interessante, assim. Primeiro, o fato de que é muito dinâmico, que vai para além das resenhas e da discussão sobre o livro, e deve dar muito trabalho, né? Porque para você falar sobre editoração, você tem que fazer muita pesquisa sobre editoração para dar conta de falar daquilo. Para você entrevistar gente, você tem que conhecer sobre a pessoa, então você tem que ler, você tem que estudar a vida de cada um que você vai entrevistar. E isso deve dar muito trabalho, por isso o canal dela tem todo um valor, porque é um trabalho muito grande de se fazer e muito complexo de se fazer. Também amo a B de Barbárie, acho que o canal dela é um dos que eu comecei a acompanhar, assim, um dos que eu fui acompanhando primeiro. E a Bárbara do B de Barbárie tem uma atenção muito voltada aí para a escrita das mulheres, para divulgar obras de mulheres. E eu gosto muito do modo como ela organiza as resenhas, assim, ela organiza de uma maneira que a gente consegue se perceber muito falando com ela, assim, e acho que isso é muito uma característica do modo como ela produz esse conteúdo e que acompanha ela, e desde o tempo que eu comecei a acompanhar o conteúdo da Bárbara aí no YouTube, o B de Barbárie. E eu gosto muito do modo como ela organiza as resenhas, e eu gosto especialmente no modo como ela dá essa atenção aí para a produção das mulheres, para a produção latino-americana, para escritores e para escritoras negros e negras. Então acho que o fato dela conseguir pensar em todos esses atravessamentos que tem relação com a produção literária é fundamental. Para finalizar, quero muito indicar o Nota Terapia, que é um dos conteúdos que eu também já acompanho faz bastante tempo. Eu acho que o canal não é tão antigo, posso estar muito enganada, mas não acho que é um canal tão antigo. Mas uma coisa em particular que eu gosto do Nota Terapia, tem duas coisas que eu gosto no Nota Terapia. Primeiro, que é a busca por pensar sobre a literatura, sabe? Acho que isso talvez seja característica da Literatame também. A gente pensa sobre a literatura no Nota Terapia para além da obra literária. Então, em vários momentos, eles estão pensando, assim como a Bárbara, assim como a Literatame, vão pensar sobre aspectos da produção literária, mas um aspecto do Nota Terapia, em particular, é o fato de que eles estão, muitas vezes, questionando esse universo para além do livro literário. Então a gente vai ter discussão e vai ter conversa sobre os aspectos racistas que a gente vai perceber na literatura, e na produção literária a gente vai perceber toda uma série de discussão que vão levar a gente para pensar, tá, será que a literatura, ou será que a produção literária é um espaço tão democrático? Será que a literatura é uma arte tão democrática? Será que, como é que eu faço para me tornar escritor? O que eu preciso para me tornar escritor? Então a gente vai perceber todas essas discussões que vão levando a gente a refletir sobre a cena literária, sobre o espaço literário, sobre aspectos da produção literária. Mas tem um outro aspecto que eu gosto demais deles, que é o fato deles trazerem discussões que às vezes são muito polêmicas. Então tem dois vídeos que eu gosto muito, que é um que se chama, acho que romantizaram o Morro dos Ventos Uivantes, que é muito, muito bom, e que eles vão questionar sobre isso, assim, sobre a história e sobre como a gente lê a história hoje, guardado tanto tempo da produção. Tem um outro que eles vão falar sobre a questão da Capitu ter traído ou não ter traído. Então eles vão trazer elementos para pensar sobre essa discussão, mas além da discussão óbvia que já se faz na internet aí, tem um outro livro que eles vão falar sobre best-seller, sobre é bom ou não é, best-seller é bom ou não é. Tem um outro livro que eles vão falar sobre a literatura e as questões do racismo. Então a gente tem vídeos muito polêmicas, com discussões muito polêmicas, mas o que é legal no Nota Terapia é que o objetivo, por mais que a gente tenha aí uma chamada de atenção quando a gente tem uma
uma nota polêmica, quando a gente tem um título polêmico, a gente consegue perceber que as discussões são sempre aprofundadas, porque levam a gente para pensar para além de uma discussão superficial, ou para além de ser só um título chamativo mesmo. A gente percebe que eles conseguem usar esse título chamativo para levar a gente para uma discussão relevante. Gente, é isso. Se vocês têm canais que vocês acompanham regularmente aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários e até mais!